Imagine que em certa manhã você acorda e, percebendo que o pão que você comeria no de jejum acabou, você vai até a padaria. Na hora do pagamento você tenta passar o seu cartão de crédito, mas ele é recusado. Você acessa então o seu aplicativo do banco para fazer um Pix e percebe que a sua conta bancária está bloqueada. Sem entender nada, você volta para casa e se depara com uma cena mais estranha ainda. A polícia e um oficial de justiça estão interditando o seu imóvel sob a alegação de que atividades ilícitas, como a realização de estudos bíblicos, foram praticadas ali e que você é suspeito. Suspeito de quê? De heresia. Essa cena parece surreal para você? Parece impossível de imaginar? Saiba que ela aconteceu milhares de vezes ao longo dos séculos com o povo de Deus. E o livro de Apocalipse diz que isso vai se repetir no fim da história deste mundo. O povo de Deus vai ser injustamente acusado e perseguido. E a pergunta é: quando esse dia chegar, você estará preparado? Você está pronto para ser um guardião da chama da verdade bíblica? Seja muito bem-vindo ao canal Adventismo Vivo. Estamos estudando a Bíblia por meio deste guia de estudos, cujo tema é o grande conflito. Chegamos à lição número 10, que tem por título Guardiões da Chama. A ilustração aqui do início mostra que a obra que foi iniciada por Jesus chega até os nossos dias e está sob nossa responsabilidade. O primeiro personagem da tirinha é Jesus. Ele é seguido pelo apóstolo Paulo e depois por Martinho Lutero e depois por John Wesley, por Guilherme Miller, por Ellen White, Tiago White e finalmente a tocha da verdade é entregue a você, jovem adventista do ano de 2024. E receber essa tocha da verdade que passou pela mão de grandes homens e mulheres da história significa uma enorme responsabilidade. A tocha precisa ficar acesa. Isso significa que a doutrina pura, a doutrina verdadeira, os ensinamentos claros da Bíblia devem ser preservados. Eles não podem ser contaminados com falsas doutrinas e interpretações equivocadas da Bíblia. Mas receber a tocha da verdade também significa que devemos usar essa fonte de luz para iluminar também as pessoas que vivem em trevas. Então precisamos manter a doutrina pura e anunciar essa doutrina pura para todas as pessoas deste mundo. Essa é a nossa missão do povo remanescente. Essa é a sua missão como um jovem adventista. E na lição de hoje vamos estudar exatamente isso. O povo remanescente, conforme descrito em Apocalipse capítulo 12, que é o nosso texto de estudo desta semana. Apocalipse 12 começa com a cena de uma mulher grávida que estava prestes a dar à luz e do dragão que queria devorar a criança quando ela nascesse. O dragão é Satanás, a mulher é a igreja e o menino que estava para nascer representa Jesus. Satanás tentou matar Jesus quando ele ainda era uma criancinha, como nós vemos no relato dos evangelhos de que Herodes ordenou que todos os meninos de 2 anos para baixo fossem mortos. O início do capítulo 12 de Apocalipse também fala que a mulher, a igreja, teve que fugir para o deserto, onde foi sustentada durante 1260 dias proféticos. E nós vamos falar desse período mais à frente. Quando nós chegamos aqui no verso 7, a cena muda. A partir do verso 7, a cena apresentada a João é da peleja no céu entre Miguel e o dragão. E o verso 9 diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Qual é a ordem cronológica dessa peleja e da expulsão de Satanás?
Atenção aqui. Lembre-se de que Satanás foi expulso do céu por 2 vezes. A primeira vez foi antes da criação do nosso mundo, quando o pecado surgiu no coração de Lúcifer pela primeira vez. E a passagem que fala dessa primeira expulsão é a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4, que diz assim: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. A palavra grega para inferno aqui é tártaro, e nós já estudamos isso aqui no canal. Ele os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Depois dessa primeira expulsão, Satanás continuou voltando ao céu, não como um morador de lá, mas como o representante do planeta Terra. Vemos isso na história de Jó, por exemplo. Satanás comparece no concílio celestial depois de rodear a terra. Além disso, o próprio Jesus chamou Satanás de príncipe deste mundo, porque ele usurpou de Adão esse cargo no jardim do Éden. Porém, houve um momento em que Satanás foi expulso em definitivo do céu, não sendo aceito lá, mas nem como visitante, nem como representante da terra. E isso aconteceu após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E é desse momento que Apocalipse 12 está falando a partir do verso 10. E também esse é o foco da lição desta semana, a segunda expulsão de Satanás depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Depois dessa segunda expulsão de Satanás, é ouvida uma grande voz no céu dizendo o seguinte: Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Preste atenção no trecho que diz assim: Foi expulso o acusador de nossos irmãos. Eu pergunto para você, antes da queda de Adão e Eva, havia acusação de irmãos? Não, porque não havia pecado. Satanás passa a ser o acusador depois que o pecado entrou no nosso planeta. Então, o capítulo 12, a partir do verso 10, só pode estar falando da segunda expulsão de Satanás, não da primeira. Nós ainda podemos explorar mais essa expressão de Satanás como acusador dos irmãos. Na prática, o que significa dizer que Satanás acusa o povo de Deus? Há 2 passagens que nos ajudam a entender isso. A primeira delas é Zacarias, capítulo 3, que diz assim a partir do verso 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas por que Satanás fazia oposição ao sumo sacerdote? O verso 3 responde assim: Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Josué estava diante de Deus com vestes sujas. As vestes limpas representam os atos de justiça do povo de Deus, representam um caráter puro. Quando o texto diz que Josué estava trajado com vestes sujas, significa que ele estava sujo pelo pecado, sujo pela injustiça. É porque o sumo sacerdote carregava simbolicamente os pecados de todo o povo de Israel. E é nessas circunstâncias que Satanás age. Ele aponta os pecados do povo de Deus, o meu e o seu pecado, e diz que nós somos rebeldes, que não podemos ser reabilitados e que fazemos parte do exército da rebelião. E sabe como Jesus responde? Veja o próximo verso de Zacarias. Tomou este, o anjo do Senhor, a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Essa é a obra da justificação pela fé. A justiça de Cristo é imputada ao pecador, e os seus pecados são provisoriamente perdoados. As roupas estão limpas, e Satanás perde o seu argumento de acusação.
Mas a experiência cristã não para por aí. Veja o próximo verso. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. A experiência cristã não acaba quando as roupas sujas são substituídas pelas roupas limpas. Josué ainda precisava do turbante. E você sabe o que estava escrito no turbante do sumo sacerdote? A resposta está lá em Êxodo 28, verso 36. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes. Santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. O que o texto de Êxodo 28 chama de mitra, o texto de Zacarias capítulo 3 chama de turbante. Havia nele uma placa de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor. É por isso que eu disse que a experiência cristã não acaba quando as roupas sujas são substituídas pelas roupas limpas. É preciso usar o turbante. A experiência cristã não acaba quando somos justificados pela fé. A experiência cristã precisa progredir para a santificação. Santidade ao Senhor. Nós lemos esse texto de Zacarias para exemplificar por que Apocalipse 12, verso 10, diz que Satanás é o acusador dos irmãos. Satanás nos acusa diante de Deus expondo os nossos pecados. E quando Satanás não tem pecados para expor, ele tenta desqualificar a obediência dos justos. E daí nós vamos para o segundo exemplo, que é o caso de Jó. O capítulo 1, verso 8 do livro de Jó diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos não abençoaste, e os seus bens não multiplicaram na terra? Nós já estudamos esse texto detalhadamente lá na lição de número 7. Mas o resumo que nós podemos fazer aqui é que Satanás acusa a Jó de obedecer a Deus meramente por interesse, por conveniência, para continuar recebendo as bênçãos de Deus. E o próprio Deus, por tabela, também é acusado de subornar a Jó em troca de obediência. Então, esses são os expedientes que Satanás usa: acusar o povo de Deus de seus pecados e tentar desqualificar a obediência dos justos. É por isso que em Apocalipse capítulo 12, verso 10, ele é chamado de o acusador dos irmãos. Muito bem, vamos voltar agora para Apocalipse 12 e prosseguir a nossa leitura para o verso 11, que diz assim: Eles quem? Os irmãos que foram acusados por Satanás. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Perceba com bastante atenção que essa vitória de que fala o verso 11, ela é causada pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, primeiro Jesus morre e derrama seu sangue, e por ter feito isso, Satanás é vencido na peleja. Então, essa vitória, essa expulsão de Satanás, elas acontecem depois da morte de Jesus. Mas você poderia se perguntar, ora, o que a morte de Jesus tem a ver com a vitória sobre Satanás? Apocalipse 12, verso 4, diz que o dragão arrastou com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu. Isso significa que o discurso de Satanás e as suas acusações contra a lei de Deus pareciam fazer sentido para um número significativo, um número grande de anjos. Satanás tinha um poder de convencimento. Porém, na cruz, ficou claro para todo o universo que o projeto de Satanás era tão maligno a ponto de causar a morte do Filho de Deus. Ficou evidente que, se Satanás fosse o governante do universo, tudo acabaria em destruição e morte.
Apenas o governo de Deus poderia trazer harmonia e felicidade. É por isso que Paulo fala, em Colossenses capítulo 2, verso 15, que Jesus triunfou na cruz e publicamente expôs ao desprezo os principados e potestades, ou seja, os anjos caídos. A cruz mostra que a proposta de Satanás é desprezível. Veja como o livro O Desejado de Todas as Nações discorre sobre esse assunto. O contexto do parágrafo que nós vamos ler é de Jesus pregado na cruz. Cristo inclinou a cabeça e expirou, mas manteve firme a sua fé em Deus e a sua submissão a Ele. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Perceba que a citação de Apocalipse 12:10 está logo após a morte de Jesus. E nesse contexto o texto prossegue assim: Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e perante o universo celestial. Revelara-se um homicida, derramando o sangue do Filho de Deus. Satanás desarraigou-se das simpatias dos seres celestiais. Note essa frase que acabamos de ler. É com a morte de Jesus que Satanás perde por completo a simpatia dos seres celestiais. Isso significa que mesmo anjos leais a Deus ainda tinham algum grau de simpatia por Satanás. Daí em diante, sua obra seria restrita. Qualquer que fosse a atitude que tomasse, não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os irmãos de Cristo de terem vestes de trevas e contaminação de pecado. Estavam rotos, ou seja, rompidos, os últimos laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Então perceba que aqui em Apocalipse 12, nós podemos falar de 3 momentos envolvendo a figura de Satanás. No primeiro momento ele foi expulso do céu e perdeu a sua condição de morador do céu. Isso foi no início do grande conflito, mas ele continuou tendo acesso aos seres celestiais na condição de príncipe deste mundo, de príncipe do planeta Terra. Mas após a morte de Jesus, Satanás perdeu acesso aos seres celestiais e sua obra de acusador também foi restringida. Ok? Tudo bem até aqui? Você está conseguindo entender? Deixe aqui embaixo nos comentários do vídeo como tem sido a sua experiência estudando o Apocalipse, estudando a lição do grande conflito. Se você está com alguma dúvida ou se você está compreendendo o assunto. Muito bem, vamos agora avançar para Apocalipse capítulo 12, verso 12, que diz assim: Por isso festejai os céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Uma festa acontece no céu, porque na cruz Jesus garantiu a vitória no grande conflito e expôs ao desprezo a rebelião de Satanás. Mas esse clima de festa no céu contrasta com o que vai acontecer aqui embaixo na terra. É por isso que é dito, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. E por que o diabo está com grande cólera? Porque ele sabe que foi derrotado. E então, agora ele vai retaliar, atacando o povo de Deus e perseguindo a igreja. Usando a analogia militar, nós poderíamos dizer que Satanás sabe que já perdeu a guerra, mas ele quer causar o maior sofrimento possível ao exército inimigo antes de ser finalmente capturado. E é por isso que, depois de Apocalipse 12, verso 12, a cena do conflito entre o dragão e a mulher novamente aparece. O verso 13 diz que o dragão perseguiu a mulher. E o verso 14 diz que a mulher fugiu para o deserto, onde foi sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. O verso 15 diz que a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio,
a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. E o verso 16 disse que a terra socorreu a mulher, porque a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Como entender os símbolos que aparecem nesses versos? A primeira coisa é identificar que no Apocalipse as águas são símbolos de muita gente, de populações. Isso está registrado lá em Apocalipse 17, verso 15, e diz o seguinte: Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Águas equivalem a povos, multidões, nações e línguas. Então, veja o contraste que existe no verso 14. É dito que a mulher, ou seja, a igreja cristã, fugiu para o deserto. O deserto é um lugar seco, sem água. Isso significa que a mulher foi para um lugar sem povos, sem multidões, sem nações e sem línguas, ou seja, para regiões com baixa densidade demográfica, para as regiões desabitadas da terra. O verso 15 diz que a serpente arrojou água da sua boca para arrebatar a mulher. Isso significa que Satanás usa os povos, as multidões e as nações para perseguir o povo de Deus. Mas aqueles que são fiéis encontram abrigo no deserto simbólico, nas regiões desabitadas da terra. Como exemplo disso, a lição cita o caso dos valdenses, aqui na parte de segunda-feira. Por que os valdenses foram perseguidos e tiveram de se esconder nas montanhas? Você sabe? Por divergências doutrinárias com o catolicismo romano. Os valdenses acreditavam que a vida do cristão deveria ser uma vida de renúncia, uma vida de simplicidade, uma vida sem ostentação de bens materiais. Em contraste com eles, os clérigos católicos viviam em grande luxo, porque a Igreja Católica, durante a Idade Média, tinha acumulado grande riqueza e também poder político. E essa vida de luxo e ostentação era denunciada pelos valdenses como uma das causas da corrupção espiritual daqueles dias. Os valdenses também acreditavam que a Bíblia deveria ser traduzida para a língua local do povo, para que todos pudessem ler a Bíblia e também pregá-la. Isso os colocava numa rota de colisão com o catolicismo, pois para os católicos a interpretação das Escrituras e a pregação pública era prerrogativa apenas do clero e do magistério da Igreja. Os valdenses também rejeitavam a religião sacramental do catolicismo, dizendo que a prática dos sacramentos não tinha base bíblica e era uma corrupção da fé cristã primitiva. A confissão deveria ser feita diretamente a Deus e não a confissão auricular ao sacerdote. E a veneração de santos e de relíquias era denunciada pelos valdenses como idolatria. Em razão de tudo isso, os valdenses foram considerados hereges e inimigos públicos que deveriam ser destruídos. Por isso eles viviam em locais isolados e distantes. E um dos episódios mais tristes de perseguição dos valdenses é conhecido como o Massacre de Merindol, que aconteceu em 1545. O rei Francisco I da França, por influência de conselheiros católicos, emitiu um edito ordenando a eliminação dos valdenses da região de Provença, no sul da França. Quando os valdenses perceberam a aproximação do exército, eles fugiram para a caverna de Luberon. Os soldados do rei, ao descobrirem que os valdenses estavam escondidos na caverna, eles bloquearam a entrada e acenderam fogueiras na boca da caverna. A fumaça rapidamente se espalhou para dentro e os que estavam escondidos lá no fundo não conseguiam respirar. Morreram todos asfixiados. Mas os valdenses não são o único exemplo. Podemos falar também dos hussitas, os seguidores de John Hus. Muitos deles se refugiaram nas regiões montanhosas da Boêmia, que é a atual República Tcheca. O mesmo aconteceu com os anabatistas. Eles fugiam para áreas rurais e isoladas da Suíça, Alemanha e dos Países Baixos.
Todos esses são exemplos do cumprimento de Apocalipse 12, verso 14, que diz que a mulher fugiu para o deserto, ou seja, a igreja fugiu para os locais desabitados da terra. E o verso 14 ainda diz que a mulher seria sustentada no deserto por um tempo, tempos e metade de um tempo. Como nós vamos entender isso? A primeira coisa que nós temos de fazer é uma comparação entre o verso 14 e o verso 6. Apocalipse 12, verso 6, diz que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Apocalipse 12, verso 14, diz que foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Nos dois versos, a mulher foge para o deserto. Nos dois versos, a mulher é sustentada. No verso 6, esse período de sustento dura por 1260 dias. E no verso 14, esse período de sustento dura por um tempo, tempos e metade de um tempo. Perceba que os elementos do verso 6 estão em paralelo com os elementos do verso 14. Então nós podemos dizer que 1260 dias proféticos equivalem a um tempo, tempos e metade de um tempo. E se formos a Apocalipse 13, verso 5, veremos que esse mesmo período é chamado de 42 meses, tempo em que a besta do mar proferiria arrogâncias e blasfêmias contra Deus e pelejaria, ou seja, lutaria contra os santos de Deus. Se nós voltarmos ao livro de Daniel, no capítulo 7, verso 25, nós vamos ver que a mesma obra foi feita pelo chifre pequeno. Acompanhe a leitura. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O ponto em comum entre todos esses textos é a perseguição ao povo de Deus. Em Apocalipse 12, a mulher, a igreja cristã, é perseguida pelo dragão e vai se refugiar no deserto durante 1260 dias. Em Apocalipse 13, a besta do mar peleja contra os santos e os vence por 42 meses. E em Daniel 7, o chifre pequeno magoa os santos do Altíssimo por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Perceba que esses períodos são equivalentes. Veja só, um mês tem 30 dias. Se multiplicarmos 42 meses por 30 dias, vamos chegar a 1260 dias. O mesmo vale para o texto de Daniel. O termo aramaico que foi traduzido como tempo significa um ano. Portanto, Daniel 7, verso 25 e Apocalipse 12, verso 14, ao falarem de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, estão se referindo a 1 ano, 2 anos e metade de um ano, ou seja, a 3 anos e meio. Ora, se um ano tem 12 meses, basta multiplicar 3,5 por 12 e o resultado é 42. 42 o quê? 42 meses, o mesmo período de que fala Apocalipse 13, que nós já vimos, que também corresponde aos 1260 dias de Apocalipse 12, verso 6. E se você se lembra bem dos estudos anteriores que já fizemos, vai se recordar que um dia profético é equivalente a um ano literal. Esse é o princípio do dia-ano. Nós retiramos ele de Números, capítulo 14, verso 34, onde Deus disse que cada dia representaria um ano. E também de Ezequiel 4, verso 5, onde Deus disse que daria os anos conforme o número dos dias. Portanto, 42 meses, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias proféticos, correspondem a 1260 anos literais. E esse período de tempo começa quando e termina quando? Se você ler
todo o capítulo 7 de Daniel, perceberá que o chifre pequeno, que exerce o seu poder por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, por 1260 anos literais, esse chifre pequeno possui algumas características peculiares. Ele surge da cabeça do animal terrível e espantoso, que é entendido como o Império Romano, e diante desse chifre pequeno, 3 outros chifres foram arrancados. Quando nós olhamos para a história mundial, qual foi o poder que procedeu do Império Romano e destruiu 3 outros poderes e que dominou de forma hegemônica durante 1260 anos? Só existe uma resposta. Esse poder é o papado, é o bispo de Roma. Mas como foi essa história exatamente? E aqui nós vamos nos lembrar da época da escola, das aulas de história da 7ª série, quando nós estudamos sobre a queda do Império Romano do Ocidente. A partir do 2º século, os povos germânicos do norte da Europa começaram a migrar em direção ao sul, para fugir do conflito com os hunos, e também em busca de terras mais férteis e de uma temperatura mais amena. A princípio, eles ficaram nos arredores do Império Romano e foram recrutados como mercenários para lutar por César. Porém, com o passar do tempo, muitos dos povos germânicos, também chamados de bárbaros, eles se rebelaram e invadiram o território do Império Romano. Mas essa aproximação de séculos entre os germânicos e os romanos fez com que a cultura romana fosse transmitida para os povos bárbaros. E entre os traços dessa cultura que foi transmitida estava a religião cristã. E nós podemos mencionar 2 braços do cristianismo que foram transmitidos para os bárbaros: o catolicismo romano e o arianismo. O catolicismo romano nós conhecemos. Ele ensina a Trindade, ensina que Jesus é Deus, que Jesus partilha da divindade de seu Pai e que Jesus, como Filho de Deus, foi eternamente gerado pelo Pai. E que Jesus, o Filho, é da mesma substância de Deus, o Pai. Esse é o catolicismo romano. Já o arianismo ensinava que Jesus não era gerado, mas que ele era criado. E assim como as demais criaturas de Deus, Jesus não possuía divindade, Jesus não era Deus. Para os arianos, Jesus era uma criatura perfeita, já que ele nunca pecou, mas Jesus não era divino. Era assim que os arianos pensavam. Os católicos chamavam os arianos de hereges, e os arianos diziam que os católicos não eram monoteístas. E essa divergência não ficava apenas na teoria. Essa diferença de pensamento fazia com que cada grupo pegasse em armas para matar o outro. Os reinos arianos guerreavam contra os reinos católicos e vice-versa. Então, na aproximação com o Império Romano, alguns reinos bárbaros se tornaram católicos, a exemplo dos francos, mas outros povos adotaram o arianismo, como foi o caso dos érulos, dos vândalos e dos ostrogodos. E agora, preste atenção no seguinte detalhe. Desde a queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476, a cidade de Roma, a sede do papado e do catolicismo romano, estava sempre sob domínio de um rei ariano. Você percebe a tensão? Roma é a sede do papado, mas desde a queda do império ela estava dominada por um grupo religioso rival e militarmente superior. Era o caso dos érulos, que eram cristãos arianos e depuseram o último imperador romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, e fundaram um reino na Itália. E aqui a história fica muito interessante porque a profecia de Daniel diz que o chifre pequeno arrancaria 3 chifres. E foi isso que aconteceu. Os érulos foram derrotados no ano 493. Em seguida, os vândalos, no norte da África, que também eram arianos, foram derrotados em 534. 2 reinos arianos já tinham sido derrotados pelos católicos, mas ainda restava um reino ariano. Os ostrogodos arianos ainda estavam no controle de Roma,
E foi apenas no ano 538 que os ostrogodos abandonaram o seu cerco à cidade de Roma. E com a saída dos ostrogodos pela primeira vez desde a queda do Império Romano do Ocidente, a Igreja de Roma tinha então liberdade política para exercer sua supremacia. É por isso que o ano 538 é o marco inicial dos 1260 anos de supremacia papal de que falam os livros de Daniel e do Apocalipse. O ano 538 marca o fim da oposição militar ariana ao catolicismo romano. A partir dessa data, o bispo de Roma foi adquirindo cada vez mais poder, até o ponto de legitimar o reinado dos reis, ou mesmo de destronar os reis que não fossem favoráveis a ele. E com a ascensão do papado, a Bíblia foi retirada do povo comum. E aqueles que desejavam viver segundo os ditames da sua própria consciência eram acusados de heresia, presos, torturados e até mesmo mortos. Assim aconteceu com os valdenses, com os lollardos, com os hussitas e com os huguenotes. E no início do século XVII, o rei católico da Inglaterra declarou que os protestantes deveriam se conformar ou seriam oprimidos. Foi então que os puritanos ingleses migraram da Europa, que era densamente povoada, para a América do Norte, que tinha baixa densidade demográfica. E eles migraram em busca de refúgio e liberdade religiosa. O lema dos pais peregrinos era estabelecer uma igreja sem papa em um estado sem rei. Liberdade religiosa e liberdade civil, os dois grandes princípios fundadores dos Estados Unidos da América. Esse movimento migratório para os Estados Unidos corresponde à cena de Apocalipse 12, verso 16, em que a terra engole a água que o dragão tinha lançado contra a mulher. Os Estados Unidos são a terra que engoliu a água que o dragão tinha arrojado de sua boca. Os Estados Unidos são a terra que socorreu a mulher, que socorreu a igreja cristã, porque foi lá que a liberdade religiosa e política prosperou. Agora, em relação ao tempo da profecia, nós precisamos avançar um pouco mais. Já vimos que o período de supremacia papal e de perseguição, aqueles que queriam viver de acordo com os ensinamentos bíblicos, durou 1260 anos e começou no ano 538, quando o último inimigo militar e ideológico da religião romana saiu de cena. Mas quando foi que esse período terminou? Basta fazermos o cálculo somando ao ano 538 os 1260 anos. E como resultado, nós chegamos à data de 1798. Em 1798, a grande figura política mundial é Napoleão Bonaparte, que estava em um processo de expansão militar. E Napoleão partilhava da mesma ideologia anticatólica da Revolução Francesa, tanto é que seu general Berthier aprisionou o Papa Pio VI em fevereiro de 1798. Então, entre 538 e 1798 transcorreram 1260 anos, o período profético de um tempo, dois tempos e metade de um tempo em que a igreja deveria se esconder nas regiões desabitadas da terra, no deserto. Vamos retomar a linha de raciocínio agora. Por que nós estamos falando de tudo isso, vendo essas datas, fazendo esses cálculos? Por causa de Apocalipse, capítulo 12, e da mulher que fugiu para o deserto para ser sustentada por 1260 dias. Apocalipse 12, verso 17, diz que é com o restante da descendência dessa mulher, ou seja, dessa igreja que foi para o deserto. É contra essas pessoas que o dragão vai pelejar. E são essas pessoas que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Portanto, a informação relevante que você precisa perceber é o seguinte: a guarda dos mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus se manifestam na descendência da mulher, ou seja, a partir da geração seguinte, daquela que sofreu o poder da besta e do chifre pequeno durante os 1260 anos de supremacia papal.
Então, se os 1260 anos terminaram no ano 1798, nós devemos procurar a manifestação do dom profético, que é o testemunho de Jesus, e da guarda dos mandamentos de Deus na geração seguinte a essa data. E é exatamente isso que acontece. A guarda dos mandamentos, especialmente do sábado, e a manifestação do dom profético, que é o testemunho de Jesus, ocorrem na década de 1840. Em 1842, William Foy recebeu o dom de profecia, o testemunho de Jesus. E em 1844, os mileritas começaram a guardar o sábado do quarto mandamento. E também em 1844, o dom de profecia se manifesta na vida de Ellen White. E tudo isso ocorre nos Estados Unidos da América, a terra para a qual os peregrinos fugiram da Europa em busca de refúgio, a terra que socorreu a mulher, a igreja, com a liberdade religiosa. Portanto, perceba que o movimento adventista não é mais um entre tantos outros, não. O movimento adventista não é uma fantasia, uma invenção, mas sim, ele é o ápice. Ele é o clímax de uma sequência de eventos proféticos preditos no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. É isso que explica a ilustração que aparece aqui na capa da lição desta semana. A tocha da verdade foi sendo passada ao longo dos séculos, das gerações, até chegar em você, jovem adventista. E agora que você é o protagonista, o que deve ser feito? E eu vou ler a resposta para essa pergunta aqui na parte de quinta-feira da lição, que diz assim: de maneira destemida e apaixonada, por meio do amor e de atos de graça, devemos proclamar a verdade centralizada em Jesus. E note isso aqui agora. As pessoas precisam ouvir as boas novas de que podem escapar das restrições opressivas de Satanás e do pecado. Elas precisam saber que agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. Apocalipse 12, verso 10. Satanás é um inimigo derrotado. Nós precisamos pregar a vitória de Jesus e a derrota de Satanás. Nós precisamos anunciar que quem detém o poder é Jesus Cristo. E se unirmos a nossa força, a força dele, o esforço humano unido ao poder divino, poderemos, como diz aqui a lição, escapar das restrições opressivas de Satanás e do pecado. Sabe por que muitas pessoas não aceitam a Jesus e não aderem à igreja? Porque elas estão na mesma condição do sumo sacerdote Josué naquela passagem que nós lemos. Elas estão com as roupas sujas de pecado e sentem-se envergonhadas demais para chegar perto de Jesus. E Satanás trabalha na mente delas fazendo acusações constantes, dizendo que elas não prestam, dizendo que elas nunca serão puras. O que nós vamos dizer para essas pessoas? Nós vamos proclamar a vitória de Jesus na cruz, a vitória de Jesus contra o diabo, assim como fizeram os seres celestiais aqui em Apocalipse 12, nos versos 10 e 11. Então, ao se deparar com aquela pessoa que está lutando contra o cigarro, contra o álcool, contra as drogas, você vai dizer: o vencedor é Jesus Cristo e ele te liberta dos vícios e do poder de Satanás. Ao encontrar alguém que está escravizado pela pornografia, você vai proclamar: a vitória de Cristo na cruz dá poder para você vencer o pecado e resistir às tentações de Satanás. Para aquele que tem sido dominado pelo vício da masturbação, você vai declarar, conforme nós lemos aqui na lição, as boas novas de que podemos escapar das restrições opressivas de Satanás e do pecado. A nossa mensagem tem de ser a mensagem da vitória da cruz. Você não precisa lutar contra as suas fraquezas usando apenas a sua força, que é muito pequena, muito frágil. Você pode apelar para Jesus e pedir o poder dele na luta contra as tentações de Satanás e pedir a ajuda do braço forte de Jesus no seu grande conflito particular.
Ele é o arcanjo Miguel, o chefe do exército dos céus. Ele já venceu o dragão, ele já venceu Satanás e pode fazer você vencer o diabo, as tentações, o vício e o pecado. O grande conflito está perto de terminar. E se você ficar firme, estará entre aqueles vitoriosos de que fala o capítulo 12 de Apocalipse. Aqueles que mesmo em face da morte, não amaram a própria vida, mas escolheram obedecer a Jesus, custe o que custar. Que esse seja também o seu propósito. Dedique-se ao estudo da Bíblia, à leitura dos testemunhos, à oração e ao jejum. Ore a Deus pedindo forças para vencer todas as suas fraquezas e você obterá a vitória em Jesus, pois Ele é o vencedor do grande conflito. Fortaleça-se nessas promessas, fique na paz de Deus e nos vemos na semana que vem. Até lá!